Então vamos lá para o nosso segundo capítulo da série Meu Primeiro Emprego na TI, onde o objetivo aqui é o ajudar jovens, e talvez até você que está aí me assistindo, a conseguir o seu primeiro emprego na área da TI. Como você pode ver, eu estou aqui sem os três jovens, o Henrique, o Gabriel e o Matheus, por causa que eu passei para eles já uma trilha de conhecimento e uma série de tarefas que eles precisam aprender para desenvolver melhor o seu conhecimento e então a gente poder colocar isso depois no currículo, que vai ser o nosso próximo capítulo. E eu quero falar com você para justamente passar um pouco daquilo que eu já venho trazendo para eles e poder desvendar o que é essa trilha de conhecimento e o que é necessário aprender para então realmente conseguir o primeiro emprego na TI. No último capítulo me chamou muita atenção quando o próprio Henrique falou que quando ele tentou buscar algum conhecimento na internet, ele chegou a ficar até confuso pela quantidade enorme de coisas que tem hoje para poder estudar, seja em desenvolvimento de software ou seja na parte da infraestrutura. Então é por aqui que eu gostaria de começar. Eu gostaria de começar desmembrando essas duas áreas dentro da TI, porque quando eu comecei a faculdade lá atrás, em 2001, que eu comecei a ciência da computação, eu fui com o objetivo de conseguir o conhecimento para trabalhar com infraestrutura de TI. E na época eu não tinha essa clareza. Eu imaginava que a faculdade ia me entregar todo esse conhecimento. Mas passando por um curso de ciência da computação, por um curso de processamento de dados, por um curso de análise e desenvolvimento de software, eu não encontrei essa parte da infraestrutura de TI. Eu fui encontrar essa parte naquele curso que até eu comentei na outra série, que foi um curso de especialização em redes, e depois trabalhando em algumas empresas e vendo isso na prática. Por isso que é importante você, jovem que está aí me assistindo, que você comece a entender a diferença de trabalhar com infraestrutura de TI e a diferença de trabalhar com desenvolvimento de software. Dentro da TI são dois caminhos bem diferentes, que eles podem até se cruzar lá na frente quando aquele jovem quer trabalhar com cibersegurança, que aí a base é a infraestrutura e o desenvolvimento de software. Mas vamos falar primeiro do desenvolvimento de software. É aquele cara que ele quer ser um programador, é aquele profissional que ele vai ser até mais solitário. Normalmente é o nerd da computação, é o cara que tem essa facilidade mais em trabalhar com o código e ir para essa área de desenvolvimento de software. É uma área onde ele vai aprender toda essa parte da lógica da programação, toda essa parte dos códigos, back-end, front-end. Aqui eu não vou entrar em assuntos mais técnicos, mas é aquele profissional que vai ter o seu dia a dia focado num trabalho mais solitário até, onde a demanda dele é entregar tanto uma parte daquela plataforma que ele está desenvolvendo, ou quanto trabalhar em melhorias, correções, soluções de problema, ou um suporte dentro daquela aplicação. Então, quando você pensar em ir para a área de desenvolvimento de software, imagine que você vai ser um profissional que vai trabalhar construindo sistemas, construindo aplicativos, sites, basicamente tudo aquilo que a gente acessa hoje dentro da TI. Quando você imaginar ir para a parte da infraestrutura, é aquela parte que é como se a gente estivesse construindo a estrada para os softwares rodar. Então hoje o que eu faço, que é a infraestrutura de TI, basicamente é toda a parte de servidores, que é onde as aplicações que o programador lá fez vão rodar, é onde a gente trabalha com a parte de backup, que é o que vai garantir que aquele ambiente lá, se der um problema, a gente restaure ele e bota ele rodar mais rapidamente. A gente trabalha também com essa parte do suporte, tanto atendendo o suporte do usuário, quanto fazendo manutenções e melhorias nos servidores. Toda a parte de rede que vai interconectar esses servidores com esses usuários. Toda a parte de nuvem, que é onde vai rodar essas aplicações lá dentro da nuvem. E o mais importante de tudo, toda a parte de cibersegurança, que vai deixar todos esses ambientes protegidos, vai evitar algum tipo de invasão. Então, o profissional que ele vai para a área de infraestrutura de TI, ele não vai mexer com códigos. Para poder clarear bem essas duas áreas, é bem simples. O desenvolvedor de sistemas, o programador, ele vai trabalhar com códigos. O pessoal da infraestrutura vai trabalhar com servidores, vai trabalhar com redes, vai trabalhar com programas já prontos, ele não vai desenvolver nada, que vão trazer toda essa infraestrutura e deixar com que ela funcione e que ela seja segura. Então eu sempre olho para os jovens que começam a trabalhar comigo e eles começam a trabalhar num processo muito simples que a gente chama de bancada.
Então ali eles aprendem a formatar computadores, eles aprendem a configurar um computador dentro de uma rede, dentro de um domínio do Windows Server. Eles começam a aprender a configurar o perfil desse usuário, a configurar a conta de e-mail, a trabalhar com soluções em nuvem, como por exemplo o Microsoft 365, que é uma plataforma que hospeda e-mail, arquivos, documentos, reuniões da Microsoft. A gente trabalha muito forte com esse produto. Ele começa a aprender a trabalhar já com cibersegurança em cima de equipamentos firewall que fazem a parte de proteção das redes, que fazem conexão de VPN entre matrizes e filiais. E aí ele vai trabalhando também com atendimento ao usuário, por causa que essa parte da infraestrutura a gente vai começar a atender aquele usuário, vai começar a dar o suporte para aquele usuário. E em vários momentos ele vai ter um trabalho em conjunto com o desenvolvedor de software, por causa de quando a gente tem um problema lá num sistema que ele está lento, ou que ele não está funcionando, ou que tem alguma coisa de errado nele, esses dois profissionais vão se encontrar. O da infraestrutura para trabalhar toda a parte de rede e servidores e o desenvolvimento de software para trabalhar com toda essa parte da programação e do código. Eu achei legal fazer essa introdução para você porque é muito importante ter essa noção, porque muitas vezes, e eu vejo o meu exemplo de quando eu entrei na ciência da computação, eu não sabia essa diferença entre a infraestrutura e desenvolvimento de software. E para mim foi aquele choque que eu comecei a fazer a faculdade, embora eu tive facilidade até com a parte da programação dos algoritmos, mas eu comecei a olhar e ver que não era bem isso que eu queria fazer. Que eu não queria aquela questão de aprender sobre códigos, a própria cadeiras da faculdade tem muita questão de cálculos e tudo mais, e aí eu comecei a querer migrar para outra faculdade dentro da TI mesmo. Fui para o processamento de dados, também não encontrei isso, e fui para análise e desenvolvimento de sistemas e também não encontrei isso. Então é importante que você faça esse estudo para entender bem sobre essas duas áreas e comece a se imaginar como seria o seu dia de trabalho trabalhando como infraestrutura, onde você vai ter mais contato com pessoas, porque você vai estar atendendo usuários, né, resolvendo o problema deles, vai estar trabalhando também em alguns momentos sem esse contato, mas mais focado na parte dos servidores, da rede, do firewall. E se você for para a parte do desenvolvimento de software, você vai ter um trabalho mais solitário, né, porque você vai estar trabalhando especificamente com essa parte de códigos. E aqui eu queria trazer também um exemplo da minha sobrinha. Ela não trabalha com TI ainda, mas ela me procurou há um tempo atrás e me disse que ela queria trabalhar com TI. Na época eu até pensei, nossa, que surpresa, né? E aí eu perguntei para ela, mas por que você quer trabalhar com TI? E ela me explicou que ela quer sair hoje, ela trabalha como vendedora numa loja num shopping, e ela quer trabalhar com TI porque justamente ela quer ter esse trabalho mais em home office, quer ter um trabalho num ambiente melhor, não quer ficar trabalhando num final de semana, quer ter um trabalho ali que seja de segunda a sexta, no horário comercial, uma série de benefícios que eu já venho trazendo aqui, que é essa vantagem de trabalhar com TI. E aí a primeira coisa que eu falei para ela é, você já foi pesquisar se você quer trabalhar com desenvolvimento de software ou se você quer trabalhar com infraestrutura? E aí ela me disse que já tinha, inclusive, colocado isso no ChatGPT. E o próprio ChatGPT ajudou ela dizendo que ela poderia, então, ir para a TI para ter esse ambiente de trabalho que ela deseja. E aí a primeira coisa que eu disse para ela, depois de entender, né, que ela já tinha essa noção do desenvolvimento de software e da infraestrutura, é o seguinte: a parte de infraestrutura, na minha opinião, eu acho ela uma coisa mais fácil de ser aprendida. É como se fosse um manual. Uma vez que a gente aprende sobre redes, servidores, sobre firewall, sobre atendimento ao usuário, sobre como as coisas funcionam, é muito mais prático de trabalhar com isso. O desenvolvimento de software eu acho mais complicado na questão daquela pessoa que não tem muita habilidade com lógica, por causa que desenvolver um software, por mais que venham essas IAs dizendo que coloca na IA, ela te entrega o código e tal, não adianta. A pessoa ela tem que ter um entendimento muito melhor dessa parte de lógica mesmo. Então não adianta só aprender como funcionam os códigos e as linhas de comando, que se a pessoa não tiver um pouco dessa habilidade até na lógica, ela não vai conseguir desenvolver, ela não vai conseguir decolar, né? Então, conversando nessa história aí com a minha sobrinha, eu disse para ela, olha, primeiro você precisa fazer um teste, você precisa ver se você consegue trabalhar com desenvolvimento de software, porque não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai entrar, vai estudar e vai sair. Então, na parte da infraestrutura, eu acredito muito que qualquer pessoa que começar a estudar,
vai conseguir ir para frente na parte da infraestrutura, porque é um manual. Uma vez que você entendeu como as coisas funcionam e você estudou sobre os produtos, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, dar esse suporte e fazer todo esse trabalho. Na parte de desenvolvimento de software, é muito importante que você teste isso antes. E como que você pode fazer para conseguir diferenciar se você vai ser o cara da infraestrutura ou se você vai ser o cara do desenvolvimento de software? Nessa trilha de conhecimento que eu entreguei para os 3 jovens, eu já fiz essa explicação com eles para entender se realmente qual área eles querem seguir. Alguns já estudaram até algumas coisas de desenvolvimento de software, mas agora eles têm esse entendimento que eles querem para a infraestrutura, porque eles já viram que não é bem fácil assim essa parte do desenvolvimento. E a primeira coisa que eles estão fazendo como tarefa que eu entreguei para eles foi: comece estudando pelo YouTube. Então essa é a primeira dica que eu falo para você. Hoje na parte de TI a gente tem uma coisa que ela é muito boa, é uma coisa assim que eu digo que é até uma bênção. Para você ser um profissional de TI, você não precisa obrigatoriamente fazer o que eu fiz lá no meu passado, porque eu não tinha essa informação e eu fui lá e busquei a faculdade. Então, diferente de um advogado, diferente de um médico, o profissional de TI ele não tem uma obrigatoriedade dele fazer uma faculdade, se formar, para daí ele começar a trabalhar na área. Hoje eu até brinco que se um adolescente de 15, 16 anos ele quiser abrir uma empresa de informática, de TI, ele pode. Ele pode abrir sua empresa, não tem nenhuma coisa que obrigue ele a ter um mínimo de conhecimento, um diploma e tudo mais, né? Como um médico, não pode sair lá dizendo que é médico sem ter o seu diploma e passar também, né, na aprovação. O profissional de TI ele vai lá e começa. Então, se você for pelo YouTube e começar a estudar sobre vídeos, formatação de computadores, como funciona uma rede de computadores, o que é um IP, uma máscara de subrede, um gateway, e começar a entender como que um roteador funciona, começa a entender como que o roteador Wi-Fi da sua casa funciona. Você vai começar a ver todo um arsenal de coisas que vai compondo essa parte da infraestrutura. Então eu falo muito com os jovens ali que eu estou mentorando nessa série, que 80% do conteúdo que a gente vai aprender está no YouTube e é de graça. Quando eu comecei a minha jornada lá, a gente não, isso era em 2001, nem existia o YouTube ainda, ele foi sair depois, pelo menos onde eu tive acesso, e o negócio era meio que nos livros, era meio que botar um servidor na bancada, instalar, configurar, testar um software. Hoje você pode ver toda uma instalação do Windows Server assistindo um vídeo de 15 minutos no YouTube. Então eu acho isso maravilhoso, por causa que é uma forma de você testar e enxergar o que é aquele serviço. Então, o serviço de como é que configura uma rede, como é que instala um servidor e também você poder colocar na prática. Então, uma tarefa muito simples que eu dei para eles, e você pode repetir isso em casa, foi: pegue uma máquina virtual que você pode configurar no seu computador pessoal, ou você pode ir lá e usar uma conta teste dentro da Microsoft Azure ou dentro do AWS, e instale um Windows 10, né, que vai ser o Windows 11 ali para um usuário, e instale um Windows Server. Nesse Windows Server, suba o serviço do Active Directory, que é o serviço que faz toda a gestão do ambiente Microsoft dentro de uma rede. E faça uma série de configurações que eu passei para eles para conectar esse usuário do Windows 11 no Windows Server lá dentro do Active Directory. É uma tarefa que é extremamente simples e básica para um profissional que quer trabalhar com TI. Mas até para o meu espanto, nenhum deles tinha feito isso em nenhum momento e nem estudado sobre isso para entender como que isso funciona e como que é tão fácil fazer isso. Então, olhando um vídeo no YouTube, eles aprenderam a fazer isso, olhando um vídeo no YouTube, eles aprenderam a fazer isso, e aí depois a gente fez essa atividade prática no próprio computador da casa deles. Então, eles subiram as 2 máquinas virtuais no computador, simularam todo esse ambiente, simularam todas as configurações e conseguiram entender como que aquilo funcionava. Para vocês terem uma ideia, é assim que a gente testa um profissional quando ele vem pedir emprego lá na minha empresa. A gente vai lá e passa esse teste, que a gente chama de teste de bancada, para ver se ele aprende isso na internet e depois ele vem e faz. Porque é uma tarefa muito simples e que ali ele vai receber uma série de conhecimentos, porque ele vai aprender da parte de redes, da parte de servidor e da parte dos usuários. Então aqui fica a minha primeira dica para você. Já comece aprendendo pelo YouTube e comece aprendendo sobre o Windows Server
Active Directory e como pegar um computador de um usuário e conectar dentro do Active Directory. Se você fizer isso aí e já colocar no seu currículo, já vai ser um salto gigantesco de informação que vai ter lá para quando alguém olhar já despertar mais interesse em você. Pega essa dica aí que ela foi de graça. A segunda coisa que eu trouxe para os jovens é, além de a gente aprender sobre redes e servidores no YouTube e já saber fazer isso na prática usando a nossa própria máquina de uma forma gratuita, nós precisamos ter alguns cursos. Porque se não tivermos cursos, vai ficar muito vago o currículo, vai ficar ali com pouca informação, vai ser um currículo igual a outro, não vai ter nada que diferencie ele de outro jovem que está lá também entregando o seu currículo. Então eu disse para eles, a gente vai pegar também agora cursos, que são cursos pagos, mas são cursos que custam R$100, R$150, R$200 no máximo um curso, e é um curso que eles fazem em 2 dias, não é um curso extenso, não é um curso assim, como tem lá cursos de R$5.000, 120 horas para configurar um Windows Server. Não, é um curso de 20 horas, que ali ele vai aprender sobre a parte de rede, e um outro curso de 20 horas, que ali vai aprender sobre a parte de servidor. Provavelmente aquilo que ele vai aprender é meio que a mesma coisa do que ele viu lá no YouTube, mas é importante o curso para ele ter o certificado, para ele ter o diploma, e aí sim ele incluir isso lá no currículo dele, dizendo, agora eu tenho um curso da plataforma X, que é sobre redes de computadores, eu tenho um curso que é sobre o Windows Server e Active Directory. Isso também vai dar mais peso para o currículo deles. Então notem que com investimento de menos de R$200, você pode aprender 2 coisas já, sobre a parte de redes e sobre a parte de servidores, ter um diploma e um certificado sobre isso e também ter uma atividade prática com aquela primeira dica que eu te dei. E isso vai fazer uma diferença enorme para alguém, quando alguém for lá e olhar o seu currículo, porque ele vai olhar e ver que você já teve uma experiência com aquele ambiente que, vou ser bem sincero, 90% dos jovens que chegam para pedir um emprego lá dentro da minha empresa, nenhum fez isso aí. Então, 90% desses jovens que eu olho o currículo, eles não têm uma atividade de instalação no Windows Server, nunca viram uma instalação do Windows Server, muito menos a configuração do Active Directory, e mal e mal sabem configurar alguma coisa de rede. E aí, o que mais me espanta é que desses 90%, alguns até já passaram por alguma área de TI em algum lugar numa empresa e eles nunca tiveram acesso a um servidor. Há uns 3 anos atrás, eu entrevistei uma pessoa que queria um cargo até mais alto dentro da TI, não era nem um jovem iniciante. Ele era uma pessoa que tinha se formado numa graduação na Faculdade Federal de Santa Maria, que era, o curso acho que era bacharel em ciência da computação. E aí eu perguntei para ele, bom, você é um cara formado, você deseja um salário mais alto do que um salário inicial, mas me conta aí, o que tu já instalou de servidor, o que tu já configurou de redes, o que tu já fez? E para o meu espanto, ele nunca tinha visto um servidor na frente dele. Tanto é que eu disse, então peraí, vem cá que eu vou te mostrar um servidor. Fui lá, peguei na bancada, esse aqui é um servidor, o hardware dele é assim, tal. Tu já viu uma instalação? Não, nunca vi. Então olha aqui, assim que instala. Aí eu fiquei pensando, a pessoa passou 4 anos dentro da faculdade e ela teve cadeiras de sistemas operacionais e ela não aprendeu a instalar um Windows Server, não aprendeu a instalar um Linux, que seria o básico para quem quer trabalhar dentro da TI. Então é por isso que eu defendo muito que a gente tem que seguir essa trilha de conhecimento para que a gente possa realmente ser um bom profissional de TI e mostrar isso para conseguir o nosso primeiro emprego. Eu tenho muita certeza que esses 3 jovens, eu estou olhando o empenho deles nas tarefas que eu venho passando, que eles vão conseguir o seu emprego muito fácil e que as empresas depois vão me retornar agradecendo por ter preparado tão bem eles para poder executar aquela função lá de infraestrutura, de suporte de TI. Por causa que é uma coisa simples para mim, que já passei por todo esse processo, mas eu vi que não é claro para quem está querendo entrar na área de TI. Por onde que eu começo a estudar? Então eu recebo também alguns jovens que me dizem, eu quero ser um especialista em cibersegurança, mas ele não sabe nem como é que funciona uma rede de computadores. Então eles querem um alvo muito lá na frente, mas eles não têm uma informação de que eles têm que aprender a base antes. Então se eu não souber como funciona a rede, o servidor e toda a parte da infraestrutura, eu não vou conseguir me desenvolver bem e não vou conseguir alcançar aquele objetivo.
Então, achei bem importante fazer esse panorama para vocês aí e já te dei 2 dicas, né? Já te expliquei como é que tu pode de graça aprender sobre servidores e redes no YouTube e como é que você pode, por menos de R$ 200, ter um certificado que mostra que você fez um curso e sabe sobre redes e servidores. E aí a terceira dica que eu vou te dar agora, ela é uma coisa muito recente, né? Pelo menos eu que comecei com a TI lá em 99, falei um pouco da minha história no outro capítulo, né? Que não tinha nem o começo da internet já existia, mas para mim estava começando a ter acesso à internet, aí veio o Google, onde a gente fazia pesquisa, procurava sobre informações de uma rede, ou de um servidor, ou de um produto, né? Em blogs, em fóruns. Aí veio o YouTube, começou a ter os vídeos, que nem eu comentei ali, né? Tem um vídeo para mim fazer uma coisa sobre um serviço específico, ou aprender alguma coisa ali pelo YouTube, né? Eu acho o YouTube hoje um local excelente, tanto é que o meu objetivo aqui não é ir lá ensinar alguém a instalar o Windows Server. Eu já estou dando a dica direto para eles, isso tem de graça na internet, tem um curso maravilhoso lá no Udemy também. A dica que eu te dou é use muito o ChatGPT ou o Gemini ou qualquer outra IA. Quando eu comecei a ter acesso ao ChatGPT, que a gente começou a utilizar no escritório para resolver o problema do dia a dia. Então, os meus colaboradores tinham um problema para resolver lá num cliente, eles iam lá no ChatGPT e perguntavam para ele, ó, estou com um problema num servidor, ele está acusando uma mensagem de erro desse tipo, mandava o print da mensagem de erro e tal, e o GPT começou a guiar eles. E aí eu comecei a olhar para aquilo e disse assim, cara, isso é maravilhoso. E aí um dia eu peguei um problema num equipamento que é extremamente complexo, que é um equipamento de storage, que eu não fazia a ideia por onde começar. E eu fui indo, até usei o Microsoft Copilot, eu fui indo por ele, explicando o cenário, fui mostrando para ele as telas de erro que dava, fui fazendo as perguntas que eu queria saber sobre como funcionava. Ah, mas por que atrás do equipamento tem uma interface assim, tem uma placa desse jeito, eu tenho cabos assim, assim assado, fui mandando fotos. Então eu não fui só perguntando para ele na expectativa de ter uma resposta. Eu fui aprendendo com ele, eu fui olhando para o Copilot ali naquele momento, imaginando que eu estava falando com um engenheiro ultra mega especializado da IBM, que era a marca desse equipamento que estava com problema. E aí eu passei uma tarde inteira ali num serviço extremamente complexo, mas sendo guiado pelo Copilot sobre os procedimentos que eu devia fazer. E, inclusive, quando eu tinha dúvida se eu realmente ia fazer aquilo, eu questionava ele. Tá, mas se eu fizer isso, eu corro o risco de perder os dados? Eu corro o risco de ter algum problema mais sério? E ele foi me explicando e foi me orientando. Então, eu vejo que hoje, se eu precisasse aprender algo do zero na TI, eu iria começar usando muito, mas muito o ChatGPT ou outras IAs que tem por aí. Para você ter uma ideia, eu vou lançar em algum momento, eu já tenho isso pronto. Eu já contratei um desenvolvedor de software que fez para mim uma plataforma, onde essa plataforma eu chamo que ela vai ter um aprendizado por IA. O que é isso? Eu não quero vender um curso chato para alguém ficar lá sentado na frente de um computador assistindo 20, 30 minutos uma aula de eu explicando para ela como que ele instala o Windows Server. Ou qual que é o fundamento básico de rede para ele entender um pouco dos conceitos e ter toda aquela parte teórica. Eu desenvolvi nessa plataforma e aí, usando o ChatGPT, que foi me dando todas essas ideias, né? Para você ter uma ideia, foi uma conversa assim de mais de 6, 7 meses que eu vim desenvolvendo isso com o GPT para chegar na ideia dessa plataforma. Ela basicamente, você vai entrar na plataforma, ela vai ter lá os cursos, os módulos do que eu vou colocar da parte da infraestrutura de TI. E aí quando o aluno entrar na aula, ele vai ter um texto, que é como se fosse 2 páginas de texto, que ele vai ler um pouco sobre aquele conteúdo e aí ele já vai ter um quiz embaixo, onde ele vai clicar no quiz ali e vai responder as perguntas. A IA, porque essa plataforma está integrada dentro do ChatGPT, já vai dizer para ele se a pergunta está certa e se ela estiver errada, ele vai dizer por que ela está errada e qual seria a resposta certa e mandar mais novas perguntas. Então, eu já começo a ter um aprendizado dinâmico, porque o aluno ele lê um conteúdo, ele já vai para um testezinho prático ali de responder e a IA já diz para ele se está certo ou se está errado. Depois de respondido o quiz ali, que são 4, 5 perguntas sobre aquele assunto, ele vai chegar até um vídeo onde eu vou estar gravando um resumo para ele. Então é um vídeo de 5 minutos. Não é um vídeo longo, extenso, que chega a dar aquele sono que a gente olha e pensa, meu Deus, não acaba mais essa explicação. Então eu tenho esse objetivo de treinar as pessoas e treinar de uma forma inteligente e rápida. E é por isso que eu desenvolvi essa plataforma com esse aprendizado dinâmico.
usando toda a IA ao nosso favor. E aí dentro da própria plataforma também tem outra coisa muito interessante. Tem um botão lá chamado Tutor IA, onde o aluno ele clica no botão e ele pode fazer perguntas sobre a aula. Então ele foi lá e olhou a aula de fundamentos de rede. Ele aprendeu sobre IP, máscara, gateway, rota, DNS, tudo mais tal, passou no quiz, viu o vídeo, entendeu a aula, aí ele ficou ainda com uma dúvida. Bom, eu não entendi por que na parte de rede funciona tal e tal coisa. Aí ele pode ir lá e fazer a pergunta e a plataforma que está ligada no ChatGPT vai esclarecer para ele, vai explicar para ele ainda melhor a um ponto que ele consiga entender. Para vocês terem uma ideia quão grande é essa minha empolgação com as IAs, né, e com o ChatGPT, que hoje é o mais conhecido, os próprios conteúdos das aulas, eu fui explicando para ele o que eu gostaria de ensinar nessas aulas, que eu separo lá entre fundamentos de rede, servidores, cibersegurança, e depois vai entrando nas aulas mais avançadas, e o GPT que escreveu o conteúdo para mim. Eu não parei, sentei na frente da tela ali e fiquei escrevendo o conteúdo. Então eu disse para ele que eu queria treinar os jovens que vão entrar na área de TI, que não fazem a mínima noção do que é uma rede, um servidor e que eu preciso começar ensinando o básico para eles. Ele foi montando a estrutura em aulas, aí eu fui fazendo uma curadoria, fui dizendo, eu gostaria de cortar isso, eu gostaria de inserir aquilo, eu acho que nessa aula aqui a gente tem que falar sobre isso, mas o conteúdo grosso da aula foi o GPT que montou. Eu só fui lá e fui validando. Então, se você quiser aprender hoje sobre qualquer coisa na TI, também use o ChatGPT. Imagina pegar um vídeo do YouTube onde você olha para um panorama geral, você entende como ele fez, depois você vai lá no ChatGPT e tira a sua dúvida. Inclusive, nesse processo que eu estou com os 3 jovens, a gente tem um grupo no WhatsApp ali, e aí eles começaram a fazer a tarefa deles lá, e aí entrou naquela praticidade, né? Eles começaram a me chamar no WhatsApp para tirar dúvida. Qual foi a minha resposta? Vai lá no ChatGPT, faz essa pergunta, escreve aqui para nós qual foi a resposta e depois me diz com tuas palavras o que você entendeu. Então olha como é dinâmico isso, eu não fico ali nem gastando energia respondendo coisas básicas para eles que está lá dentro do GPT. O GPT sabe muito mais do que eu. Então eu estou também guiando eles para que eles aprendam também utilizando a inteligência artificial. E eu acho que esse é o poder que eu sempre falo, que a área de TI tem essa coisa maravilhosa. A faculdade não vai ensinar isso. A faculdade, se um dia você quiser fazer, faça lá quando você já esteja trabalhando com TI, quando a sua carreira já está andando e você quer um diploma, um certificado, para que se um dia você quiser trabalhar numa empresa muito grande, uma multinacional, fora do Brasil, e eles têm um pré-requisito lá que você precisa ser formado. Mas se você quer ingressar no mercado de TI e ter o seu emprego, siga essas 3 dicas que eu dei para você. Vá no YouTube de graça, vá no Udemy ou no Alura, que são 2 plataformas, tem outras também que tem cursos lá, inclusive tem um curso meu lá de R$ 29,90, que eu ensino lá como o cara fazer uma replicação dos servidores. Então tem cursos bons lá e muito baratos. E vá no ChatGPT ou o Gemini ou outras IAs e estude com ele. Fale para ele que você quer aprender. Você vai se surpreender com a quantidade de informação clara que ele vai te trazer e que você vai conseguir absorver todo o seu conhecimento. Então agora que você já tem essa clareza, essa percepção de que dentro da área de TI nós temos a galera do desenvolvimento de software, os nerds, não estou brincando, mas eu já fui um nerd também, e a galera da infraestrutura de TI, pegue essas 3 dicas que eu te dei hoje e comece a fazer essa jornada. Você vai estar acompanhando a mesma coisa que eu estou mentorando esses 3 jovens. Comece a aprender sobre redes de computadores, sobre servidores, sobre a parte de firewall e cibersegurança, que você vai conseguir abrir um leque de conhecimento ao qual você vai poder agregar no seu currículo. E eu espero que de verdade, assim como eu estou treinando esses jovens, eu espero que um dia eu possa estar também fazendo um trabalho junto com você. Continue me acompanhando no YouTube, no Instagram, que você vai ver uma série de conteúdos que eu vou estar trazendo para agregar ainda mais valor para todos esses jovens que eu desejo que venham trabalhar dentro da área de TI. E eu espero você no próximo episódio, onde eu vou estar aqui de volta, mas com os 3 jovens, para a gente falar sobre a parte de comportamento e a parte de currículo. Vai ser um capítulo muito interessante. Conto com vocês, muito obrigado e até mais.